Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, a videoaula de hoje propõe a solução desse circuito e utilizando a técnica de análise de malhas. Então, a partir dessa técnica, nós iremos determinar a corrente que circula pelo resistor de 1 ohm, situada entre os terminais de saída, e através da lei de Ohm determinar V0. Portanto, antes de iniciar aqui o equacionamento, é importante definir as correntes de malha. Então, normalmente, se define as correntes de malha em sentido horário, não que seja obrigatório. Então, eu vou definir aqui a minha corrente de malha I1, corrente de malha I2, corrente de malha I3, corrente de malha I4 e corrente de malha I5. A princípio, o aluno pode imaginar, opa, eu tenho 5 variáveis, vou precisar de 5 equações. Na verdade, nós iremos precisar de 6, porque nós temos aqui uma fonte de tensão dependente que depende da variável Vx, que é a diferença de potencial nos terminais deste resistor. Então, serão necessárias 6 equações, ok? Então, voltando aqui ao nosso circuito, a primeira equação, I1 menos I3 igual a 1, eu obtive diretamente a partir dessas duas malhas aqui. Como eu tenho uma fonte de corrente que é comum a essas duas malhas, eu sei que a corrente de 1 ampere é igual a I1 menos I3. Assim como essa corrente de malha aqui, I2, eu tenho uma fonte de corrente que pertence exclusivamente à malha 2, então eu tenho essa terceira equação, I2 é igual a 2Vx. Esta equação aqui, I5 menos I4 igual a 4, eu obtive a partir dessas duas malhas que elas têm uma fonte de corrente em comum. Então, I5 menos I4 vai ser igual a 4. Esta equação aqui, a segunda equação, eu obtive a partir desta supermalha aqui. Eu vou voltar aqui e vou descrever. Então, eu fiz aqui, percorri este caminho aqui para determinar esta equação. Então, percorrendo esse caminho aqui, eu tenho 2I1 mais I3, mais nesse resistor aqui circula I3 e I5, então eu tenho mais I3 e menos I5. Por esse resistor aqui circula I3 e I4, então eu tenho mais I3 menos I4, e por esse resistor aqui circula I1 e I2, então eu tenho mais I1 menos I2. Então, simplificando esta equação, eu chego nesta segunda equação aqui. Então, esta equação aqui, I3 menos I5 mais Vx igual a 0, vem da análise desse resistor aqui, ó. Então, eu tenho que menos Vx vai ser igual a I3, que multiplica 1, somente I3, menos I5. Então, reorganizando esta equação, eu fico com I3 menos I5, Vx vem para o lado de cá, positivo. E, por fim, eu tenho esta equação aqui, que veio a partir da análise desta supermalha aqui, ó. Que é menos 2I2, menos 2I3, mais 3I4, mais 4I5. Então, a análise de malhas termina aqui. Quer dizer, a obtenção dessas 6 equações, ela já resume o processo de análise de circuito, resume a aplicação da técnica de análise de malha. Então, o que eu tenho que fazer agora é resolver as 6 equações. Um processo pode ser a utilização de uma calculadora científica. Apesar do aluno de circuitos elétricos 1 não poder utilizar a programação para resolver esse tipo de problema, ele vai utilizar normalmente a calculadora científica, eu aconselho fortemente o aprendizado de uma linguagem de programação. Então, hoje eu cito duas linguagens de fundamental importância, que seria o MATLAB e o Python para o futuro engenheiro eletricista. Então, já incentivo que, mesmo no início do curso de engenharia elétrica, o aluno já comece a se interessar pela programação, pela sua simplicidade, né? Já como no processo de formação do futuro engenheiro eletricista, ele já introduzir a programação
como ferramenta de solução de problemas. Então, aqui eu estou mostrando na prática como um problema complexo de circuitos elétricos, em que eu tenho 6 equações para resolver, eu vou resolver isso de forma extremamente simples, simplesmente utilizando um código de programação, poucas linhas de código e solucionando o problema. Então, aqui no caso, eu estou utilizando o MATLAB. Para quem tiver interesse em aprender um pouco sobre essa linguagem de programação, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu canal de Sinais e Sistema, e lá nós temos uma playlist em que nós temos algumas aulas básicas sobre introdução ao MATLAB. Então, essa playlist é o suficiente para que o aluno saia do zero e já comece a dar os primeiros passos na programação em MATLAB. Então, aqui eu defini 6 variáveis simbólicas, I1, I2, I3, I4, I5 e Vx. E essas 6 equações que eu obtive, ó, eu escrevi aqui as 6 equações utilizando esse código. E utilizo novamente, quem assistiu às videoaulas passadas, o comando VPA-solve para resolver as 6 equações para essas 6 variáveis, I1, I2, I3, I4, I5 e Vx. O programa já faz esse processo computacional todo para mim. Então, a corrente I1 é 1,84 amperes, aproximadamente. I2 é 5,19 amperes, e 3, 0,84 amperes, e 4, menos 0,56 amperes, e 5, 3,43 amperes, e Vx, 2,59 volts. O que o problema pede é V0. Quem é V0? É I5 multiplicado pela resistência, que é igual a 1 ohm. Então, já incluí essa equação aqui no código. V0 é 1, resistência, que multiplica o valor de I5, né? 3,44. Portanto, V0 vai ser 3,44 volts, que é a solução para o problema. Então, agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e até a próxima.